de volta ao palco principal do nosso evento. Nós estamos caminhando para o Welcome finalzinho do back encerramento to do our evento. main Eu quero stage. agradecer a We are todos que now participaram moving até towards agora, the end of our prestigiaram a event. I iniciativa would da like to BEP. thank Espero you que so vocês tenham much tido uma for all excelente of you who experiência have virtual até participated agora. up to now, Bom, and I hope that you've o had a próximo wonderful painel virtual vai mostrar experience up como to now. governos e Well, entidades the do next mundo panel usaram is going to sistemas de show how TIC para government vencer os desafios da pandemia. E para nos contar as suas experiências, nós convidamos 3 consultores internacionais que atuam em diversos países no mundo. Os nossos convidados são o senhor Lorenzo Madri, que tem mais de 35 anos no setor de TIC e projetos em mais de 53 países. No setor acadêmico, realizou pesquisas pelo Centro de Tecnologia em Governo da Universidade Estadual de Nova York. E pela Universidade das Nações Unidas, atualmente é consultor da ASP e responsável por projetos de Smart City em cidades da Europa e da Ásia. O senhor Bernard Markovics, fundador e diretor da LCC, análise, com mais de 30 anos de experiência em sistemas complexos de infraestruturas em rede, nos setores público e privado. Markovics, os textos sobre conceitos avançados de rede, liderou esforços de consultoria nos Estados Unidos, Extremo Oriente, África e Europa. Senhor Raymond Barber, professor adjunto de Sistemas da Informação na Universidade de Nova York e na Universidade de Maryland. É consultor em telecomunicações e TI, governamental dos Estados Unidos e já atuou em mais de 30 países. Seu foco principal é ajudar os governos resolvendo problemas complexos de TI e telecomunicações, com desenvolvimento de estratégias e implantação de novas redes e sistemas. A ABEP agradece aos obrigada pela presença, é um prazer tê-los aqui conosco. Se nós tivermos perguntas ao final, essas perguntas serão encaminhadas aos consultores para que eles respondam depois diretamente para cada um. A primeira parte dessa palestra vai ser feita em inglês. Então, quem precisar de tradução, basta clicar na programação no palco traduzido. A segunda palestra, com o senhor Lorenzo Madri, será feita em português. Ok? Well, from now De agora on, em we start in diante, English. nós estaremos, Welcome. então, falando em inglês. Before you go, Bem-vindo. Morning. Primeiro, eu First, I'd like gostaria to say de thank you for agradecer a you você for por ter coming, for vindo, por accepting our aceitar o nosso invitation. It's a convite. É um pleasure to have prazer you ter here. você aqui And conosco. to E our para a audience, nossa plateia, você how the podia United explicar States como o governo dos Estados government is able Unidos to leverage pode the alavancar telecommunications a infrastructure infraestrutura de to respond to telecomunicações para COVID-19 responder ao and continue to provide Covid-19 e service continuar a during the crisis? proporcionar Please, serviços Mr. durante a Markovic crise? and Ms. Senhor Barber, Markovic you e can senhor start Barber, now. vocês You podem have começar 30 agora. minutes. Vocês têm 30 minutos. Thank you so Muito much. obrigada. Thank you very much. Obrigada, Thank muito you very much obrigado for the pelo invitation convite to para present fazer your uma apresentação association. para a It's a sua great pleasure. associação. É um grande We will prazer. move Nós vamos quickly falar because of rapidamente, the porque nós time temos pouco constraints. tempo. We Nós have some temos slides alguns that we will slides share que nós with vamos you. compartilhar com Ray, if vocês. you could Se você share the puder slides. compartilhar a tela, por favor. We will Nós start vamos with a começar, quick então, com agenda. I will uma present a quick agenda, agenda uma of our apresentação talk today. rápida. Nós We have temos slides that are in slides que são em Portuguese on the left português, and aqui do in lado English on the esquerdo, do right, lado so you will direito em be able inglês, para to vocês follow poderem somewhat. seguir. Eu I'll vou talk very falar bem briefly about our rapidamente company. sobre a nossa empresa. Ray will present an Nós vamos outline fazer uma of 2 case apresentação de studies, 2 one estudos de project that caso, we did in um the projeto que nós Caribbean fizemos no and Caribe one e um project that projeto we que did nós in the fizemos United States nos on the Estados video Unidos network. numa rede Then de vídeo. Ray will Depois, o cover Ray vai the cobrir a use of utilização do ICT ICT by the US pelo government governo in the americano durante COVID-19 a pandemia pandemic do and Covid-19 how e it has como isso impacted the use impactou a of the government in the utilização United do States. governo nos Estados We will very Unidos. briefly Nós talk vamos about falar our sobre a nossa experience in experiência no Brazil
Brasil e o que nós acreditamos serem as implicações da experiência nos Estados Unidos sobre o Brasil. Nós não vamos poder cobrir a parte de perguntas e respostas nessa transmissão hoje, mas eu vou convidar vocês para vocês enviarem as suas perguntas diretamente para nós em inglês ou português e nós vamos responder a todos vocês por e-mail, pessoalmente. Quanto à nossa empresa, nós somos uma empresa de consultoria técnica pequena, nós temos 21 anos de experiência em negócios, nós somos um grupo de consultores sênior trabalhando em equipes, nós focamos em redes, na indústria de redes complexas, por exemplo, em comunicações de banda larga, na avaliação, no design, análise de mercado, inclusão digital, significando proporcionar o acesso à banda larga em vários territórios e diferentes mercados, diferentes segmentos, e governo, ajudando os governos a se prepararem para trabalhar à distância, economia, financiamento, áreas regulatórias, o desenvolvimento, o impacto e assim por diante. Então, a gente realmente cobre um espectro bem largo de assuntos na telecomunicação. Nós também trabalhamos com a consolidação de data centers, design, resiliência, como foi mencionado, e também trabalhamos ao redor do mundo. Nós agora estamos terminando um projeto na Bahia e nós também estamos trabalhando num projeto novo no leste da África, no Quênia, na Tanzânia, Uganda e em Ruanda. Eu agora vou passar essa apresentação para o Ray e ele vai estar cobrindo o resto da apresentação. Agradeço muito a vocês. Obrigado, Bernard. Como o Bernard falou, nós trabalhamos com vários projetos e eu rapidamente quero falar que a maior parte dos projetos que nós trabalhamos receberam investimentos do US Trade Development Agency, ou o Banco Mundial, outras agências, ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, em português. Agora, o primeiro estudo de caso que eu gostaria de descrever para vocês foi no leste do Caribe, foi patrocinado pelo Banco Mundial. Foi um projeto que envolveu 3 pequenos países, e quando eu digo pequeno, eu digo entre 100.000, 200.000 população. Eles tinham redes legadas nos sistemas, e essas redes eram de velocidade muito baixa e muito caras também. Tudo podia acontecer um desastre, tudo. O que a gente desenvolveu, depois que a gente fez uma revisão das demandas, nós fizemos um design e um plano de operações para cobrir os 3 países, em vez de ter uma solução para cada país individual. Isso, na verdade, deu mais poder de mercado para eles negociarem uma solução nos serviços do governo para os 3 países. O resultado disso foi uma parceria pública-privada, uma solução que a gente chama de PPP, foi um contrato de 15 anos que levou em consideração as necessidades dos 3 países. Havia diferenças para cada um, porque as demandas eram semelhantes, mas tinha considerações que tinham que ser acomodadas, na verdade. E a gente conseguiu fazer tudo isso. Isso envolveu fibra para todos prédios governamentais, para todas as escolas, e dependendo da situação, era 1 giga, às vezes 10 gigas, para algumas localidades de alto volume. Nesses prédios governamentais era uma rede Ethernet de 2 camadas, também atualizações de data center e modernização. E claro que um dos tópicos foi o status, na verdade, de furacões nesses países que tinham que ser levado em consideração, tanto quanto a rede, quanto a parte de data centers. Essa
tinha que ser a prova de furacões. Bom, nós tivemos um provedor legado que era e na verdade isso deu, assim, uma complicação, e eu sei que no Brasil tem esse problema também de sistemas legados. Um dos desafios nos 3 países, e eu não sei se isso é o caso no Brasil, mas não tem nenhum sistema formal de endereços, então isso era, na verdade, um desafio para saber exatamente onde era a localização do prédio, para você fazer todo o planejamento de distâncias, do planejamento da rede. E em alguns casos a gente ficou dirigindo para lá e para cá, e para capturar e ver exatamente onde o prédio se localizava. Alguns estavam em grupos, e aí fica mais fácil de fazer esse planejamento econômico, mas tinha alguns que estavam isolados, assim, bem longe de qualquer outra estrutura que precisasse de um serviço de telecomunicação. Outra coisa que também nós tivemos que levar em consideração, vulcões além dos furacões, né, todos eles têm vulcões ativos nas ilhas ou próximo delas. Então, você tem que levar em consideração esses perigos da natureza quando você faz um planejamento de uma rede desse tipo. E como são ilhas, teve um cabeamento embaixo submarino, né, e a ideia era fazer uma conexão entre essas pequenas ilhas com 2 das ilhas maiores, para proporcionar internet e outros serviços de comunicações, e o desenvolvimento em uma das ilhas, um dos vulcões era na parte norte da ilha, e como resultado disso, não tinha uma rota para passar a rede e a redundância para dar uma garantia ou diversidade, como a gente chama. E então, caso houvesse alguma falha, então um cabo submarino, um link, conseguiu resolver o problema, e a gente pôde proporcionar a redundância que as redes do governo requerem, tipicamente. Uma das coisas que foi uma luta constante foi que nem os provedores, nem os governos estavam acostumados a usar esses SLAs, ou seja, acordos. Nós, introduzimos um conceito que, na verdade, os competidores não acharam graça nenhuma. Essas exigências do SLA fez com que desistiu no último momento, porque eles não quiseram fazer dessa forma. Mas esses SLAs são típicos em países mais desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares. E nós acreditamos que uma empresa deve poder trabalhar dessa forma, se eles têm o equipamento, as ferramentas e a gestão da rede. Um dos desafios na determinação das demandas é a documentação daquilo que já está conectado, daquilo que já existe. E em alguns casos não havia documentação nenhuma. Então foi, na verdade, um desafio descobrir exatamente o que existia ali. Uma das características desse conceito foi que tinha uma operação única, que consolidou todos o staff e possibilitou uma operação todos os dias por semana para proporcionar o tipo de atendimento que era necessário. Outro conceito que a gente viu, havia o Local ACMAL Caching para tirar vantagem do conteúdo, uma vez que você fizesse o download. Também estabelecer os IXPs. Isso permitiu uma redução da latência, e com essa utilização do cabo submarino, na verdade, 80% era tráfego de e-mail, que não precisava de ida e volta, na verdade, do leste do Caribe, Nova York, Miami, por exemplo, para você mandar um e-mail de um usuário para outro. E tem essa cara aqui, se vocês puderem ver esse gráfico, aqui é
sem o IXP local e com o IXP local. Então, você vê, o problema pode ser eliminado. Agora, quais são as implicações, pessoal, para o Covid-19? Essa nova rede do governo permitiu que novas aplicações fossem implementadas. O problema que eles tinham antes era que a rede legado tinha uma banda, eles não podiam usar, as aplicações que eles queriam usar, principalmente nos locais fora da capital. Então isso, na verdade, atrapalhou a capacidade deles de proporcionar interfaces com gráficos. Então, agora com essa banda larga, que permite muitas possibilidades, novas aplicações, e eles realmente têm colocado isso em prática desde que essa nova rede foi implementada. Agora, o parceiro PPP também alavancou o projeto do governo para proporcionar esses serviços de internet nas 3 ilhas, e agora eles proporcionam serviços com fibra. Isso possibilitou o aumento da penetração da internet, acho que 25, 30% foi para mais de 60% em poucos anos. Isso permite que mais indivíduos possam trabalhar de suas casas durante a pandemia, porque agora eles têm acesso à internet excelente e a um custo razoável das suas residências. E, obviamente, isso permite o distanciamento social que é necessário durante o Covid. Agora vamos ao segundo estudo de caso. Isso é uma segurança interna, uma rede de vídeo. Algumas dessas localizações são muito isoladas e não tem ninguém por perto. Qual é o desafio? O desafio que, na verdade, as operadoras não têm esse tipo de serviço muito, embora as redes precisassem de um throughput muito alto. Os MPLS e outras bandas dedicadas, na verdade, eram de velocidade muito baixa, muito caras. Em alguns casos, você precisava pagar milhares de dólares para estender a rede, mesmo que fosse apenas alguns quilômetros, algumas milhas, ou para uma localização ou várias localizações. A solução que nós desenvolvemos foi uma tecnologia super nova quando a gente fez isso. E a beleza dessa tecnologia SD-WAN, que é uma coisa que você pode usar no Brasil, é que você usa múltiplas conexões de qualquer tipo de conexão de rede, que você possa proporcionar. São conexões múltiplas com cabos de modem, e a tecnologia combina múltiplas conexões ao mesmo tempo para ter um único stream de dados. Então, por exemplo, se você tem várias conexões de 10, 30, 60 megabits, então é muito eficaz para fazer uma combinação de diferentes serviços, não são caros, e você atinge um resultado muito bom. Aí você vai ter serviços de diferentes provedores, diferentes rotas de redes. 10 megabit connection É dar uma fotografia e segurança para proteger a segurança dos dados quando está em movimento. Então, é menos caro e dá um desempenho muito melhor do que alternativas tradicionais e proporciona também segurança. E a eficácia de um dos provedores, por exemplo, se uma das conexões não está funcionando, você tem uma outra funcionando bem, então você tem redundância. Isso funcionou super bem nesse cenário. Bem, o governo americano usa a tecnologia para responder à Covid-19. Na verdade, isso começou 10 anos atrás, em 2010, foi uma lei que permitiu que as pessoas trabalhassem em casa, e o motivo para isso o objetivo disso
era para reduzir o tráfego nas grandes cidades. Então, você não tinha muitos funcionários do governo indo para os seus escritórios durante o horário do rush. E também foi para reduzir a poluição dos carros. Outro objetivo disso foi para melhorar o recrutamento e a retenção. E também a moral, porque se você trabalha em casa, fica mais barato, você não gasta, é mais conveniente, você ainda, obviamente, precisa desempenhar bem o trabalho. E tem várias formas de monitorar isso. Um terceiro objetivo também foi de reduzir o espaço do escritório. Você não precisa mais ficar pagando caro. Alguns escritórios do governo, empresas de imobiliárias, tudo isso tem um custo bastante alto nas grandes cidades. Agora, esse teletrabalho necessita a utilização de internet com VPN, com conexões privadas para acesso ao sistema nas diferentes agências, para que as pessoas possam mesmo trabalhar bem de casa. Ele chama esse sistema de trabalho como teletrabalho. Também temos centros em vários lugares diferentes para reduzir o tempo. Mas isso, na verdade, ajudou muito na pandemia. Por exemplo, em 2019, tinha uma proporção, 42% dos funcionários do governo já estavam elegíveis para esse tipo de teletrabalho. Então, em posições de segurança, que envolvia informação classificada, não, aí tá. Mas muitos dos funcionários realmente eram elegíveis já em 2019. A pandemia Covid-19 teve uma diretiva publicada pelo governo no dia 17 de março, que instruiu os governos e as agências americanas para maximizar esse teletrabalho por causa da pandemia. Então, houve um número significativo de funcionários que não tinham sido motivados para fazer isso até a pandemia, mas já tinha muitos dos sistemas prontos para apoiar esse tipo de teletrabalho, para apoiar esse tipo de operação. Mas depois dessa diretiva, isso foi expandido significativamente, e o que nós temos visto é que teve um progresso mais ou menos de 3 anos nos 6 meses da pandemia Covid-19. Então, realmente pegou o conceito que já existia e acelerou a velocidade da aceitação. E, obviamente, agora, muitas agências do governo estão operando quase exclusivamente remotamente, call center também, funcionários estão trabalhando em casa e não mais call center privado como trabalhavam antes. Então, a nossa experiência em tudo isso inclui um projeto na Bahia, e nós estamos operando. Isso foi financiado pelo USDA, foi nos Estados Unidos. Tem 3 componentes desse projeto, envolve comunicação de dados, um componente de um data center e também sistemas de e-governo. Recomendação que a gente desenvolveu para usar as conexões SD-WAN e VPN, são para localizações um pouco mais difíceis de atingir, data centers múltiplos, para introduzir a redundância entre os data centers e também capacidade de backup eficiente, você pode operar com menos pessoas e com maior eficácia. Nós também recomendamos a atualização do hardware e infraestrutura, e também que os sistemas e governo fossem expandidos para
incluir funções adicionais. Agora, Also to improve efficiency, because o you can segundo operate projeto with fewer também foi financiado pelos greater Estados effectiveness. Unidos, We also recommended upgrading the necessidades dos hardware to use usuários, Converge modernizando as infrastructure comunicações de or API. dados, e aí And nós recomendamos fazer uma atualização da rede, usando a tecnologia GPON, usando esse tipo de tecnologia em áreas de alta densidade, em municípios, usando os SD-WANs e os VPNs, em áreas de baixa densidade populacional. Mais uma vez, isso é uma estratégia de benefício excelente. Também pode ser usado no Brasil em outras áreas. As aplicações desses sistemas de governo com funções adicionais online, você tem mais acesso dos funcionários, dos cidadãos em geral. Você pode usar essas aplicações online, reduzindo o número de pessoas que precisam para alguma agência ou escritório do governo, para qualquer tipo de local, para fazer as transações com o governo. Esse upgrade, essa atualização da banda larga e das aplicações do governo, como eu falei no exemplo anterior, como você pode colocar uma aplicação mais eficaz, mais moderna online, e você pode ter acesso a localizações remotas, e os VPNs também podem ser usados para o teletrabalho, como eu falei, para reduzir e aumentar o isolamento social. Isso melhora a eficiência do governo e ajuda os custos também. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. As informações estão agora na tela para vocês. Ray, eu agradeço muito você. Eu ia dizer para você que nossa experiência nos últimos meses interagindo com o nosso governo aqui nos Estados Unidos, nós não tivemos nenhuma lentidão de resposta de e-mails, de telefones, esse tipo de coisa. As respostas têm sido excelentes, então eu acho que essa política de teletrabalho, na qual estão sendo muito eficazes durante nós realmente estamos beneficiando de toda essa infraestrutura e de toda essa mudança de política que foi feita 10 anos atrás. Eu agradeço a todos vocês pela sua atenção e, como eu falei, nós podemos responder a qualquer e-mail. Você também pode entrar em contato conosco no LinkedIn, procurando o nosso nome, e com certeza nós vamos aceitar o convite de qualquer um de vocês no LinkedIn. Foi um prazer, parabéns pela apresentação, foi muito bom ouvir. E eu espero ver vocês em breve no nosso próximo vídeo, ok? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Melhor da internet é isso, a gente pode estar unido mesmo vocês estando tão longe. Eu sei que o Ray está no Havaí. É isso aí. Eu tô na Virgínia. Então, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Até logo. Oh, no problem. Thank you so much. The best of internet is exactly this. Keep it everybody together, even you are so far from here. Like Ray, I know that he is in Hawaii. I know. So, yeah, Bernard, okay. Bernard, I'm in Virginia. Okay. Thank you guys for coming. It was a great pleasure. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, thank you. Well, bom, nós voltamos agora com a nossa palestra, nosso painel em português. Quem estiver no palco traduzido pode voltar para o palco em português. E nós vamos dar andamento agora com a participação do senhor Lorenzo Madri. O Lorenzo vai falar para a gente e vai fazer uma rápida... Bem-vindo, Lorenzo, é um prazer ter você aqui. Que bom que você veio, muito bom.
Vamos iniciar, então, com o Lourenço, que ele vai fazer uma rápida retrospectiva dos eventos pandêmicos ocorridos nos últimos anos e como a tecnologia está apoiando a recuperação econômica pós-Covid. Lourenço, você pode começar, você tem 30 minutos. Muito obrigada pela participação, pela presença aqui. Sucesso e a gente se vê daqui a 30 minutos. Um abraço. Muito obrigado, Laura. Bom dia a todos aí que estão me assistindo no Brasil. Eu também estou aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui nos Estados Unidos já há muitos anos. E eu remendo com grande prazer a minha participação na BEP. Eu já sou talvez um veterano da BEP, eu já desde 2005 estive envolvido com a BEP, em 2007 em Recife, em 2008 em Palmas. E eu trago essa informação desses dois eventos em particular, porque naquela época a nossa fala para a comunidade da BEP era uma fala voltada para falar de interoperabilidade sistêmica, como é que a gente estava tratando os assuntos de interoperabilidade, os modelos de interoperabilidade existentes, como base que se usava naquele instante era o que se fazia na Inglaterra, em UK eGov. Isso foi base para vários sistemas de interoperabilidade no mundo inteiro, também no Brasil. E, além disso, a gente desenvolveu muita tecnologia, né? Nós mudamos da interoperabilidade que ainda vinha da época de mainframe para uma interoperabilidade que já começava a se expandir largamente em sistemas de rede, em sistemas cliente-servidor, enfim, toda uma mudança, toda uma transição tecnológica entre uma estrutura e a outra. Mas por que eu falei de interoperabilidade? E eu vou agora juntar a parte de interoperabilidade com o problema da pandemia. Começando com uma referência de 2004, né? Por que 2004? Porque naquela época se falava muito de um vírus que chegou nos Estados Unidos, que era chamado vírus do Nilo, e que vinha através de um mosquito que não existia nos Estados Unidos, portanto não existiam defesas naturais no país para ele, e causou um problema bastante complicado na época, porque ninguém sabia tratar, ele tinha uma letalidade elevada, e houve toda uma problemática, e isso atacou principalmente o estado do Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos, e fez com que várias necessidades novas em termos de sistemas de monitoração e de entendimento do processo fossem necessárias, né? E as autoridades da época do Oregon claramente, né, existem vários artigos falando disso, que a interoperabilidade era vital para a troca de informações sistêmicas, para poder entender o que estava acontecendo, saber onde estavam os recursos, onde estavam os casos, os problemas, para poder combater de maneira eficiente esse processo pandêmico em 2004, trazido pelo vírus do Nilo. Essa fase passou, como toda pandemia, ela tem uma curva, picos, vales, desce, sobe, no que nós estamos passando atualmente. E o problema do vírus do Nilo foi superado, mas aí eu volto a falar de 2007, quando nós começamos a ter os primeiros problemas do Ebola, que surgiram na África, era um vírus, uma moléstia altamente letal, que causou comoção muito grande, e problemas, a OMS já se manifestava largamente nesse instante, e novamente a OMS declara, tem uma declaração específica, né, que não estamos preparados para isso, porque nós não temos sistemas que interoperem, que troquem informação, que nos ajudem a controlar. Ou seja, novamente a interoperabilidade sistêmica passa a ser, em 2007, no caso do Ebola, altamente importante. Então, em novembro de 2007, existe essa declaração específica da OMS, onde se fala do problema da interoperabilidade para ajudar a combater os efeitos de uma doença como o Ebola, que também teve a sua curva, diminuiu, subiu, voltou, e hoje está razoavelmente controlada com as medidas de proteção bem situadas, bem colocadas, né? Bom, depois de 2007, né, nós voltamos em 2009 com um novo problema, né, e aí surge o H1N1. Surge na Ásia dessa vez, né, vem dos países do sul da Ásia, sudeste asiático,
e causa um problema econômico muito sério na região. As viagens são interrompidas, Singapura, Vietnã sofreram muito nessa época. Por coincidência, eu viajava muito nessa época para essa região, eu tive que viajar muitas vezes com máscaras, com controles de temperatura, de saúde, para poder viajar razoavelmente seguro. E novamente se detecta nessa época que a troca de informação, não só interna nos países, mas entre países, era um problema muito complicado e que não tinha uma solução. A interoperabilidade, novamente, é uma barreira, uma limitação e um grande problema para esse controle das informações de uma nova pandemia. Bom, e a coisa continua evoluindo. A interoperabilidade, talvez tecnicamente, hoje seja muito mais simples do que era naquele tempo, mas aí nós chegamos em 2014. E por que eu falo 2014? Porque em 2014, uma pessoa um pouco conhecida, o Bill Gates, faz a famosa apresentação dele no TED, onde ele fala que o grande desastre da humanidade não adviria de uma guerra nuclear como todos temíamos, né? O grande desastre viria de um coronavírus, né? Já em 2014, já se estudava esse assunto, a Fundação Gates já vinha estudando isso há muito tempo, e a apresentação dele passou meio que despercebida na época. Ele fala da falta de sistemas, da falta de controle, da falta de monitoração, do intercâmbio de informações, e novamente esse alerta de 2014 não criou ainda as condições necessárias e suficientes para que houvesse realmente uma interoperabilidade global e mundial a nível de informações de saúde, né? Esse vídeo do Bill Gates ficou famoso recentemente porque ele adiantou em 2014 o problema que surgiu no fim de 2019, 2020, né? onde esses fatos se mostraram absolutamente relevantes. E eu diria que não é que ele seja um guru ou seja um grande vidente, mas simplesmente porque ele tinha as informações, ele tinha toda uma equipe de pesquisa que ajudou a desenvolver, a criar esses modelos de comportamento, e hoje ele é considerado uma autoridade, vamos dizer, entre aspas, né, sobre os temas de pandemia, porque ele tem toda uma equipe que trabalha com ele nessa área, né? Eu tive felicidade de trabalhar próximo, nos meus tempos de executivo de Microsoft, trabalhar próximo do Bill Gates lá nos Estados Unidos, e entendo como é que o processo todo é feito através da assessoria técnica que ele tem, né? Bom, e existe uma frase específica, né, da OMS, a de 2017, que fala, né, que a interoperabilidade e a transparência foram identificadas como essenciais nesses processos de combate a epidemias. Mas pegando toda essa retrospectiva, com todo esse potencial aprendizado que nós tivemos desde 2004 com o vírus do Niro, a pergunta é o que realmente nós fizemos em termos de interoperabilidade para poder evoluir esses processos e criar essas redes de comunicação internacionais para troca de informação, para monitorar os eventos, para fazer controle dos desenvolvimentos de vacinas e outros tratamentos, né, e outros protocolos médicos de tratamento das doenças. Pouco se avançou, né? Algumas coisas foram feitas, mas no fundo aquele conceito de uma ampla, aberta e total interoperabilidade não acontece. Então espero que agora, com essa nova lição muito mais drástica, né, da pandemia, os líderes de governo, os líderes de Estado, entendam que os investimentos na área de tecnologia, na área de telecomunicações e desenvolvimento de sistemas integrados é vital. Não só porque existe um grupo de pessoas que fala que mas que os resultados são evidentes, os problemas estão aí e têm que ser equacionados e resolvidos através do uso correto das ferramentas de tecnologia que a gente tem. E TI e sistemas são ferramentas essenciais, como diz o OMS, no processo de prevenção, controle, tratamento e erradicação de algumas dessas doenças e epidemias. Bom, os dois consultores que me precederam aqui já falaram bastante do que foi feito nos Estados Unidos, dos efeitos específicos, mas basicamente o que a gente vê a nível mundial é que o processo hoje de uso de tecnologia dentro dessa área de pandemia, ele se baseia fundamentalmente em 3 grandes componentes, né, que são os aplicativos de rastreio
de indivíduos e que, em alguns países, tem sido altamente discutido e questionável por um aspecto de privacidade, né? As pessoas não confiam ou não querem se conectar a esses sistemas e entender o que está acontecendo, mas é importante a gente poder ter essa rastreabilidade da doença, principalmente a nível individual e dos eventuais contágios, evitar que essas redes de não divulgação, que as redes de expansão, de propagação da doença possam continuar crescendo. Uma outra área em que algumas aplicações surgiram, no Brasil inclusive, são as informações, são os aplicativos com informação sobre a doença, o que fazer, como fazer, quais são os sintomas, os primeiros tratamentos, onde se dirigir. Existe toda uma linha de aplicativos que desenvolveram. E, principalmente, o que a gente vê que, na verdade, a grande consequência econômica disso, por um lado, a gente vê todo o problema de perda econômica, fechamento de negócios, né, diminuição de recebimento tributário, né? Mas, por outro lado, a gente vê uma explosão no processo de home office e no processo o que eu chamo de online market. Em março, eu escrevi um artigo que foi publicado no Brasil, foi também publicado no Brasil, publicado na Europa e no Brasil, sobre esse processo da explosão do home office e como é que isso impacta a produtividade e o aumento de eficiência nos negócios. A minha previsão, se é que eu posso prever alguma coisa, se eu tenho alguma experiência para prever alguma coisa, é que o resultado final dessa transformação na cultura do trabalho, ela gerará um aumento de produtividade substancial, né? As empresas estão questionando seriamente para que ter grandes escritórios se a produtividade, inclusive, é maior quando todos os funcionários estão em casa. São dados que estão sendo levantados. Produtividades em outras áreas de negócio. Por exemplo, empresas como a Amazon contrataram mais de 100 mil pessoas nos últimos meses só para esse processo de atendimento à demanda. Quer dizer, há um crescimento econômico acontecendo em paralelo com um decrescimento econômico, existe uma mudança do foco econômico, empresas estão sofrendo muito e outras estão ganhando. Mas, no fim, a ideia é que esse processo levará, dentro de algum tempo, a vantagens de eficiência econômica que vão gerar esse retorno econômico acelerado nos próximos anos. Isso é uma coisa que deve acontecer, a mudança cultural deve acontecer. Esse próprio evento, que hoje acontece online, não teria acontecido um ano atrás, tornando possível que muito mais pessoas participem, muito mais pessoas entendam, conheçam e gerem, de alguma maneira, usufruam desse processo novo de comunicação e de interação social que nós estamos passando. Dito isso, eu gostaria de comentar agora um pouco o que está acontecendo também em outras áreas, principalmente na Europa, que avançou bastante, que já estaria quase na área pós-pandêmica, ou numa segunda ou terceira onda da pandemia, já mais suave. O que está acontecendo, o que está sendo feito? Em particular, por eu ter um envolvimento também bastante com certas áreas, certos negócios, certas empresas da Espanha, algumas coisas que estão sendo feitas lá. Principalmente dentro do conceito de cidade inteligente, onde tecnologia é fundamental para a criação da infraestrutura básica de suporte dessas necessidades. Então, eu começaria falando do exemplo de uma cidade no sul da Espanha, Sevilha, na região de Andaluzia, onde, tradicionalmente, eles tinham vários problemas antes de 2020, durante a chamada Semana Santa. Por quê? Andaluzia é uma cidade extremamente católica, é uma cidade que tem 4 milhões de habitantes e tem uma tradição religiosa muito grande na Semana Santa, com as grandes procissões que se fazem durante praticamente 2 semanas. A Semana Santa é uma, mas eles têm uma semana antes, que já começam os ensaios, então também já existe uma movimentação muito grande de público. E nessas 2 semanas da Semana Santa de Andaluzia, eles recebem 1 milhão de visitantes para acompanhar as procissões e os eventos religiosos da cidade. Claro que numa cidade com 4 milhões, se aumenta em uma semana 1 milhão de visitantes, é um impacto muito grande. E nos anos passados, o que aconteceu muitas vezes, que nessas grandes aglomerações de público, existiam problemas de segurança, existiam, às vezes, o que eu chamava de estampidos, né? As pessoas saíam correndo pela rua, pessoas eram pisoteadas,
machucado, às vezes começava uma briga em algum lugar, isso se espalhava porque estava todo mundo concentrado, e eles, então, implementaram um sistema dentro da cidade para poder monitorar o fluxo de pessoas e o fluxo de veículos nas principais áreas da cidade, que eram muito cheias, muito aglomeradas. Isso se fez através de uma rede de câmeras inteligentes que detectam o movimento das pessoas. Portanto, se uma pessoa sai correndo, eles imediatamente detectam, e se alguém está correndo num lugar que não deve correr, é porque ali tem algum problema, já se dispara automaticamente protocolos de segurança. E também utiliza a iluminação pública para dar sinais, mudando cor, indicando vias e rotas de acesso, rotas de fuga, no caso de necessidade. Bom, foi um grande sistema. Em 2018 foi a estreia do sistema, foi de um grande êxito, reduziu significativamente o número de casos. Em 2019 não aconteceu nenhum incidente grave nas cidades, então estavam muito contentes com o processo. Veio 2020, não tem mais aglomeração, não tem mais o processo. Mas aí o que eles fizeram? Usaram um sistema exatamente o contrário. Quer dizer, hoje todo aquele sistema de monitoração que existia para evitar aglomeração e evitar problemas é utilizado para identificar onde existem aglomerações indevidas. E com isso, tomar as medidas de precaução. Isso foi muito usado na fase crítica da quarentena, né? Para evitar que as pessoas saíssem à rua. Eles tiveram uma quarentena estrita, ninguém podia sair na rua efetivamente, a pessoa era detida, era presa, era multada, enfim, as regras eram duras e foram cumpridas. Não haviam exceções, só quem trabalhava em serviço essencial podia sair. Bom, baseado nessa tecnologia, o que aconteceu? A Espanha é um país cujo o principal produto é o turismo. Eles recebem milhões de turistas por ano, se não me engano, é cerca de 40 ou 50 milhões de turistas por ano. Então, a receita econômica vindo das atividades de turismo é muito grande. E óbvio que com essa pandemia, o turismo parou, que a principal receita econômica do país chegou a zero. E retomar essa atividade econômica é um processo complicado. Então, começaram a se adotar mecanismos, né? O que nós podemos fazer para usar a tecnologia para criar um ambiente de turismo que seja saudável, protegido de um eventual processo em que o vírus possa agir, através de criar regiões mais protegidas de turismo. Praias, por exemplo, em que não houvesse aglomeração, controlar o acesso à praia, controlar o fluxo das pessoas que entram e saem, por onde entra, por onde sai. Evitar aglomeração em restaurante, regras muito estritas de uso de restaurante, por exemplo, para evitar muita gente sentado junto. Então, criaram-se sistemas utilizando as tecnologias que já tinham sido desenvolvidas para uma outra função, mas que podiam ser aproveitadas para essa. Então, a região da Costa del Sol, na Espanha, que está ali perto de Málaga, também na Andaluzia, criou todo esse processo. As praias hoje têm câmeras que fiscalizam a entrada, tem barreiras inteligentes, cercas inteligentes que detectam o movimento de pessoas e que fecham as entradas e saídas, ou abrem as saídas da praia quando tem mais ou menos gente, dependendo do limite que chegou. Os restaurantes estão integrados no sistema de reserva para evitar a aglomeração específica. As rotas de ônibus são controladas e espaçadas para que as pessoas possam ficar mais tranquilas nesse movimento, não ter aglomeração. Enfim, a coisa foi evoluindo. Outras soluções que adotaram em função disso, por exemplo, é o drone salva-vidas, né? Uma preocupação que tem, você quer evitar, por exemplo, que o salva-vidas, uma pessoa fisicamente chegue muito em contato próximo com quem está salvando. O que eles fizeram? Criaram um drone que é gerenciado por uma pessoa física, quando detecta alguém se afogando no mar, o drone vai até essa pessoa com a salva-vida, deixa a boia cair e pode trazer de volta, então, a pessoa com a boia para próximo da praia. Então, são processos, né, que foram feitos. Além disso, aplicações que controlam os ativos públicos, né, do que está acontecendo. Então, por exemplo, você sabe se na cidade tem defibriladores, você sabe exatamente onde eles são todos marcados, tem tags, né, que são geoidentificadas com GPS, você sabe o que aconteceu, quem está usando. Rapidamente essa informação é conectada e distribuída para os centros de controle e que passam a gerenciar a prestação de serviços e todos os processos
de apoio e suporte que são necessários, né? Além da reestabilidade do turista, sabe? Quem chegou, aonde chegou, que hotel que ficou, eventualmente que outros hóspedes estavam naquele hotel, porque se alguém é identificado como um potencial portador assintomático daqui 2, 3 semanas, essa pessoa fica doente, você consegue fazer toda essa rastreabilidade de onde que ele esteve, quem ele contactou, que hotéis que ele esteve, e poder agir e tomar decisões de controle e de segurança mais adequadas. Bom, além disso, também os estacionamentos mais espaçados, os sistemas de anúncios de PA, né, de Public Announcement, de alto-falantes na cidade, que dão informações e notícias, além da conexão permanente das informações da cidade através das redes sociais. Então, tudo que acontece na cidade, os principais eventos, os principais problemas, eles são transmitidos sempre, 24 horas por dia, através das páginas das redes sociais, páginas do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, eventualmente, em alguns casos, e tudo isso, então, passa a criar todo um ambiente de informação e de suporte para permitir que as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis em voltar a ter atividade econômica nessas regiões de turismo, o que é um elemento vital para um país como a Espanha. Bom, eu não sei como é que está meu tempo aqui, eu não estou controlando muito, talvez a Carol ou a Laura possam me dar uma informação, mas basicamente esses eram os pontos que eu queria tratar, né? Quer dizer, como é que a interoperabilidade ela é importante nesse processo de se criar situações e de criar mecanismos de troca rápida de informação entre os diversos atores que se envolvem nesse processo pandêmico, que é saúde, segurança, hotelaria, hospitais, tudo isso se integra e deve ter um processo. Então, nós voltamos àquela pedra fundamental que a gente falava já em 2006, da necessidade de sistemas e de interoperabilidade para poder construir toda essa segmentação. Eu só para falar finalmente do meu trabalho, eu sou um consultor associado da Astro Systems. A Astro é uma empresa também que já fez diversos trabalhos no Brasil na área de TI. Mais recentemente, a gente fez trabalhos com a Prodepa, no Pará, com a Codata, na Paraíba, já fizemos trabalhos no Acre também, e participamos ativamente, junto com a STDA, nesses processos de suporte e desenvolvimento de tecnologia para as empresas de processamento de dados do Brasil. Estamos aqui, então, à tua disposição, Laura, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira, tuas ordens. Querido Lorenzo, muito obrigada, adorei esse conteúdo que você compartilhou com a gente, muito bacana, é muito bom a gente ver que países que têm o potencial turístico, como o Brasil tem, né, e encontra a solução, quer dizer, a gente pode fazer benchmark nesse negócio, né, porque não precisa inventar a roda, tem tanta gente que já sofreu antes da gente essa história do Covid, a Espanha foi um caso que ficou muito pior do que a gente antes, né. Então, enfim, é muito legal a gente poder ter essa experiência tua compartilhada, conhecer, porque é extremamente relevante para quem trabalha com TI e está no meio de uma pandemia como a gente, né? Lorenzo, super obrigada pela tua participação, espero vê-lo novamente aqui. As perguntas vai selecionar e nós vamos enviar para você, para que você possa responder diretamente, nós vamos providenciar os contatos e você responde diretamente para a audiência, tá bom? Ok, muito obrigado, um prazer ter participado do evento com vocês. Nós que agradecemos a tua participação, um grande abraço. Eu chamo o Luciano Silva, que é o presidente executivo da ABEP, para fazer com a gente aqui o encerramento do evento. Nós chegamos ao final, encerramos o nosso último painel, né? Eu quero aqui agradecer a todos que participaram, que estiveram com a gente até agora. Esperamos que esse modelo e eu que o Raymond e para o Bernard, o melhor da tecnologia é exatamente isso, usá-la a nosso favor para nos manter todos conectados, né? Nesse momento ela foi fundamental para isso. Então, super obrigada a toda a audiência. O Luciano, passa a palavra para ele, depois eu volto só para dar o encerramento com vocês. Obrigada, gente. Luciano, tá? Perfeito, Laura. Obrigado, tá? Bem, primeiro aqui agradecer a todos, né, que participaram desses 2 dias com a gente aqui. Nessa nova forma, né, de se relacionar de forma digital, né,
Aproveitar e parabenizar até a ótima apresentação aqui do Lourenço, tá? Obrigado por compartilhar aí, né, com a gente, tá? Acho que uma fala marcante sua, né? Converge muito o que a gente tem falado, que eu falo, né? Que a gente tem uma sociedade do século XXI, com necessidade do século XXI, e a gente continua ainda discutindo, né, problemas, né, do século XX, do século XIX, né? Então, no governo a gente vê muito isso, né? Uma sociedade com necessidades, né, mas a gente ainda vê ainda discussões e até prioridades, né, de solutividade de problemas ainda do século passado. A gente precisa, de alguma forma, resolver esse gap, né, entre o que a gente tem que resolver e a necessidade, né, de quem espera esse resultado, que é o cidadão. Mas aqui eu quero aqui agradecer, tá, a todo mundo, né, que colaborou, né, com esse evento, participando, então, nossos patrocinadores, as nossas associadas, os convidados, né, que a BEP fez, né, para participar aqui desse evento, tá? Sem vocês, né, esse evento não faria sentido, né? E a transformação digital, pessoal, é o que eu falo, né, ela é feita para pessoas e com pessoas, né? E isso que a gente está tendo aqui, através do digital, a gente está podendo, né, mesmo não presencialmente, não tendo contato físico, mas está podendo se conectar, né, entre nós, né, e manter esse relacionamento, né, ainda que seja de forma virtual. Isso é transformação digital, com pessoas e para pessoas. Eu quero aproveitar, tá, já a minha última fala aqui, já se despedindo, após, tá, aquele painel de manhã que a gente teve sobre a questão do índice de oferta de serviços, né, de fato, choveu, tá, o meu celular aqui com mensagem, né, do pessoal perguntando, poxa, a gente queria mais detalhe, né, sobre isso, então, muito aquilo que eu falei do propósito, né, e esse propósito, né, quando a gente chega, né, na completude, precisa, né, atingir um nível de amplitude, que são várias pessoas com o mesmo propósito, né, então eu acho que de tudo aquilo que eu falei, já estou me comprometendo aqui, já, né, com uma BEP, da gente fazer um evento, já estou até colocando aqui a data, dia 9 de setembro, tá, a gente tem um webinar aí, depois ver que tipo de formato do evento vai ser para a gente, de fato, né, detalhar esse trabalho aí, né, que a BEP fez, né, junto com a equipe do GTD, né, e o apoio do CLP, nessa questão da criação do índice, né, de oferta de serviços digitais dos governos estaduais, tá? Então, é um compromisso aqui, né, meu com o presidente, né, da BEP, né, representando aqui a entidade, a gente ter esse momento aí de divulgar, né, de forma mais detalhada esse trabalho que vai ter, de fato, um impacto, né, muito positivo aí, né, de criar esse engajamento, né, tanto técnico quanto político aí, na agenda digital dentro dos estados, tá? No mais é isso, tá, pessoal? Então, novamente agradeço, tá, a participação de todos aqui, espero que vocês tenham gostado aí, dessa nova forma aí, né, da BEP se relacionar, conectar, compartilhar, né, com todo esse objetivo da missão da BEP. Um bom almoço a todos, né, e até a próxima, né? Espero que logo a gente vença essa fase aí, né, pandêmica, né, e tenha a oportunidade, né, de dar um abraço, apertar a mão, né, e se ver presencialmente. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Luciano. Obrigada pela parceria, pela confiança. Pessoal, encerramos o workshop. Esse foi um evento idealizado pela BEP, organizado pela e a partir de outubro a gente possa retomar os eventos presenciais, vamos acompanhando isso, né? Se for possível, se não for possível, nós vamos continuar usando desse recurso da tecnologia, explorando esses eventos virtuais com mais intensidade, né? Acompanhe a BEP, os nossos conteúdos, as nossas redes sociais, e fiquem vendo todas as iniciativas que a gente tem promovido, que tem muita coisa interessante, com bastante conteúdo legal, conectando e cumprindo a nossa missão de colocar a TI pública à frente e o nosso público todo conectado. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e a gente se vê em breve. Parabéns para a BEP e para a equipe da Laura, né? Parabéns. Esqueci de falar uma coisa importante, que todo mundo deve estar querendo saber. Os sorteios daqueles que a gente falou, vai estar lista no consultem o chat daí do evento e vocês vão ver que a Carol está colocando lá o nome de todo mundo que ganhou, tá bom? Obrigada a todos, um grande abraço.
mais uma